Olá, eu sou Éder Bizutti, diretor de estratégias do Pense Laranja. Eu estou muito feliz que você decidiu participar desse workshop. Bom, vamos lá? Você, como eu, provavelmente tem muitas lembranças do Ministério. Quando eu comecei o meu Ministério, uma das perguntas que não saía da minha cabeça era: o que eu vou ensinar para as crianças do meu Ministério? E quando eu peguei os pré-adolescentes, a mesma pergunta vinha: o que eu vou ensinar para esses pré-adolescentes da minha igreja? Bem, várias vezes eu me perguntei sobre o que eu vou ensinar, como eu vou ensinar, o que eu vou aplicar, o que eu não vou aplicar. E aqui está uma outra coisa que normalmente me faz pensar, a questão de tempo. Você provavelmente fica imaginando quanto tempo você vai ter com as crianças e jovens na sua igreja. E aqui está um dado interessante. Em média, uma criança e um adolescente passam 40 horas na igreja. Isso é entre brincadeiras, atividades, louvor, ensino, dança, todas as atividades do ministério, ou até mesmo um pequeno grupo. 40 horas no ano, essa é uma média. Mas eles vão passar 200 horas, ou melhor, 200 dias no ano nas escolas. Isso para aprender matemática, português, ciências e geografia. Quando a gente compara esse tempo e adiciona ainda o tempo de Netflix, tempo no celular, tempo em conversas e brincadeiras com seus amigos ou tempo em família, essas horas são muito maiores. Como que a gente compara 40 horas na igreja com mais de 200 horas simplesmente só na escola, com mais o tempo de brincadeira, Netflix e outras coisas? Tempo é uma coisa importante. Em média, elas vão passar 40 horas com você, como nós já acabamos de falar. E você vai passar louvando, brincando, ensinando as crianças, passando tempo no pequeno grupo. Mas eu tenho uma outra pergunta aqui para você. Qual é o seu plano? O que você tem em mente para ensinar para as crianças durante esse tempo que elas vão passar com você? Afinal de contas, nós temos programações que incluem muitas vezes louvor, ensino, histórias, brincadeiras. Mas o que eu vou ensinar exatamente para as crianças durante esse tempo? Certo? Muitos de vocês têm planos de ensino. E muitos planos incluem um foco cronológico de Gênesis e Apocalipse. Outros incluem um foco, por exemplo, de ensinar sobre Jesus e a maneira como Jesus quer que elas vivam. Outros incluem em as crianças aprenderem alguns termos bíblicos ou alguns aspectos bíblicos mais profundos. Mas eu não estou aqui para debater entre um ser melhor ou outro ser melhor. Mas eu estou aqui para fazer uma pergunta para vocês. Como a mensagem que eu estou passando pode ser mais estratégica e relacional? No que vocês querem que as crianças cresçam e o que vocês querem que elas nunca esqueçam? A resposta para essa pergunta nós encontramos em quando Jesus foi confrontado pelos fariseus. Os fariseus colocaram Jesus numa situação em que ele foi confrontado sobre qual era o maior mandamento. Bom, Jesus poderia ter respondido: bem, o maior mandamento são esses, esses, esses e esses, e vocês devem cumpri-los todos. Nós sabemos que existem muitos mandamentos, além dos 10, é claro. Seria uma coisa muito difícil. Mas ao invés de Jesus relembrar cada um em detalhes, Jesus simplificou, ele sintetizou o que era mais importante. Vamos acompanhar isso comigo? Ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. E este é o maior mandamento. E o segundo é semelhante ao primeiro. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. É uma virada surpreendente o que Jesus faz no segundo trecho. Ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus sintetizou, simplificou todos aqueles mandamentos em apenas 2. Em amor. Jesus disse que amor é uma das coisas mais importantes. E aqui está uma coisa importante. A história do Evangelho não é sobre o amor. Uma das marcas da igreja não é o amor. Então, talvez isso não deveria ser uma das coisas que nós deveríamos ensinar às crianças com mais frequência? Afinal de contas, Jesus sintetizou como o amor sendo uma das coisas mais importantes. Então, talvez aqui nós encontremos uma das coisas que são principais quando se trata em escolher o que nós devemos ensinar para as crianças. Não é mesmo? O que nos leva para uma segunda pergunta. O que você quer que os jovens e as crianças e os adolescentes aprendam? Qual ideia-chave você quer que as crianças cresçam? Que outra ideia-chave você quer que elas cresçam? Nós acabamos de falar que amor é importante. Mas além disso, que outra ideia nós devemos falar para as crianças e adolescentes? Aí entra a palavra relacionamento. Nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com o próximo e nosso relacionamento com nós mesmos. No Pense Laranja, nós usamos 3 palavras para descrever esses níveis de relacionamentos, ou esses 3 relacionamentos. 3 palavras que nós chamamos de maravilhar, descobrir e apaixonar.
Maravilhar vem da palavra de maravilhar sobre quem Deus é, quão grande nosso Deus é, quão maravilhoso foram as coisas que Deus criou. Então, nós usamos a palavra maravilhar para ensinar sobre quão grande Deus é, quem Deus é. A segunda palavra é descobrir. Descobrir que Deus ama a mim, e Deus ama meu próximo, Deus ama as pessoas que Ele criou. E o outro, apaixonar. E isso tem a ver sobre meu sentimento com o próximo. Apaixonar em servir ao próximo. Ter amor em servir ao próximo. Maravilhar, descobrir e apaixonar. 3 relacionamentos importantes. No Pense Laranja nós temos uma coisa que chamamos essências. E elas permeiam por todo o currículo do Pense Laranja. Uma das primeiras essências que nós trabalhamos no Pense Laranja é a essência da estratégia. Bom, você deve estar pensando em estratégia, deve ser algo empresarial ou administrativo? Não. Estratégia, na verdade, é colocar um plano com um fim em mente. E quando a gente fala do currículo, nós queremos colocar tudo isso que nós acabamos de falar sobre amor e relacionamento em prática. E quando você ouve falar do currículo, por exemplo, do First Look, nós queremos que o primeiro relacionamento, de maravilhar, esteja presente na primeira fase da vida das crianças. Nós queremos incitar o maravilhamento. Quando eu falo incitar, nós queremos nada mais, nada menos do que estimular o maravilhamento na vida das crianças pequenas até os 5 anos de idade. Nessa fase, nós queremos provocar as crianças para que elas possam imaginar quão grande Deus é. Ver quão grande Deus é através da criação, quão maravilhoso Deus é através dos milagres, e isso que nós queremos fazer no currículo do First Look. E nós temos 3 verdades que nós trabalhamos durante um longo período do ano com as crianças no First Look. Nós queremos que elas aprendam 3 coisas. Que Deus as fez, Deus as ama e Jesus quer ser seu amigo para sempre. No currículo do 252 Kids, nós queremos continuar a estimular os relacionamentos, mas dessa vez provocando a descoberta. Provocando a descoberta de forma que estimule as crianças a procurarem conhecer o caráter de Deus e como Deus quer que elas vivam. Para isso, nós usamos 3 frases, 3 conceitos chaves que nós chamamos de verdades básicas, que são: eu preciso fazer a escolha sábia, eu devo tratar os outros da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado, e eu posso confiar em Deus, não importa o que aconteça. Já no currículo do XP3, nós queremos alimentar a paixão dos jovens para que eles experimentem 3 coisas. Para que eles vejam a Deus como Ele é. Para que eles vejam a si mesmos da forma que Deus quer que Ele os veja. E nós queremos que eles amem ao próximo da forma que Deus quer que Ele ame o próximo. A segunda essência do Pense Laranja é a mensagem. E falando de currículo do Pense Laranja, semanalmente nós enviamos roteiros, ideias de como você pode ensinar a mensagem da palavra de Deus para as crianças e adolescentes de forma criativa e de forma que elas possam compreender o que está sendo ensinado. Além disso, semanalmente nós enviamos para o currículo 252 e XP3 uma ideia principal, que ajuda você a enfatizar aquilo que está sendo ensinado durante aquele mês. No currículo do First Look, as crianças menores mantêm a mesma ideia principal durante todo o mês. Isso tudo para que a mensagem da palavra de Deus possa ser fixada no coração e na mente das crianças e dos adolescentes. A terceira essência do Pense Laranja é a essência da família. No Pense Laranja nós costumamos dizer que o que acontece em casa é mais importante do que o que acontece na igreja. E a resposta para isso é bem simples, por uma questão de tempo. E nós do Pense Laranja queremos incentivar você, como igreja, a estimular os pais a continuar o trabalho que é feito na igreja em casa, dando ferramentas e materiais e atividades para que os pais possam continuar a tarefa com as horas que eles têm com os filhos em casa, para que eles possam continuar a influência em casa. Em geral, o Dica aos Pais foi criado e pensado para que as famílias continuem em casa aquilo que as crianças estão aprendendo na igreja. A quarta essência é a da comunidade. Comunidade ou pequenos grupos, como gostamos de chamar. Nós incentivamos as crianças e os adolescentes a participarem de grupos onde eles são desafiados, onde eles são incentivados a manterem a fé acesa. E nós acreditamos que no pequeno grupo isso acontece. Por isso, nós incentivamos você a separar um tempo da sua programação para ter conversas onde as crianças podem falar sobre o seu desenvolvimento na fé e como eles estão desenvolvendo a fé no seu dia a dia, seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja com o amiguinho ou até mesmo com o vovô. No First Look, nós introduzimos a ideia de comunidade com atividades em que as crianças são desafiadas a receber amor e cuidado dos seus próprios líderes. Nesse cuidado, as crianças aprendem que Deus também cuida delas. Já na faixa etária do 252 Kids, nós estimulamos as crianças a comentarem e a discutirem como elas vão aplicar a fé na escola, no parquinho ou até mesmo dentro de casa. Com os adolescentes, nós incentivamos os líderes para que os jovens possam servir a comunidade, servir ao próximo em comunidade. Bom, nós acreditamos que comunidade é importante. Você acredita também nisso?
A última essência do Pense Laranja é a influência. Nós incentivamos as crianças no First Look a praticarem o servir logo cedo. Sazonalmente, nós enviamos atividades para os líderes para que eles possam ensinar as crianças a doarem alguma coisa, a participarem de um projeto social. No 252 Kids, nós incentivamos as crianças a praticarem a fé com os outros, a servir aos outros, enquanto elas aprendem sobre os aplicativos da vida a cada semana. No XP3, nós já avançamos isso um pouco mais. Nós vamos para uma atividade específica chamada XP, onde jovens são estimulados a experimentarem a fé e o servir de forma real e prática em suas vidas. E aqui vamos para a nossa última pergunta. Nós já falamos sobre as essências, falamos sobre relacionamento e o que mais importa. Mas agora vamos falar um pouco sobre nosso escopo. Como é que você recicla tudo isso que nós falamos ao longo do tempo? Como você volta naquilo que é mais importante e mais uma vez e mais uma vez? Aqui está uma coisa importante sobre fé. A fé não é algo que apenas acontece uma vez, mas é algo cíclico. Imagine dessa forma. Imagine que para você aprender sobre perdão, você teria que receber um mestrado em graça ou um mestrado em esperança antes de dar o próximo passo na fé. Você, como eu, sabe que não funciona assim. Por isso, sempre nós vamos renovando, reciclando aquilo que nós ensinamos no início do ano, para que as crianças possam aprender novamente sobre aquilo que foi falado. Afinal de contas, nós aprendemos através das repetições. Bem, mas aqui está uma coisa importante. Enquanto você escolhe um tema ou outro, um assunto ou outro para explicar alguma coisa para as crianças, ou ensinar as crianças alguma coisa, eu quero dizer que você vai receber críticas. Muitas vezes elas não vão ser nada leves. Mas aqui tem um porém. Eu quero que você sempre lembre por que você está fazendo isso. Corrija o que tem que corrigir, arrume o que tem que arrumar, planeje o que você precisa planejar, mas tire um tempo para também levar em consideração as crianças. É bom você ouvir o conselho de adultos sobre o ensino das crianças. Afinal de contas, você aprendeu com muito deles e muito deles tem muito a cooperar com o seu ministério. Mas leve em consideração também as crianças. Leve em consideração a fase das crianças e os adolescentes. Porque aqui está uma coisa importante. Cada fase é importante, cada fase é única. Você já imaginou ter que ensinar para uma criança de 4 anos Bhaskara, ou trigonometria, ou pretérito mais do que perfeito? Será que isso existe? Bem, é difícil. A mesma coisa se aplica para crianças na questão do ensino religioso. Quando você estiver ensinando as crianças na sua igreja, leve em consideração a faixa etária, leve em consideração o desenvolvimento daquela criança. Quando produzimos os materiais, queremos levar isso em consideração. Levar que cada criança tem sua fase, cada criança precisa aprender algo de acordo com a sua idade, de acordo com o que ela precisa. Leve isso em consideração quando você for escolher o material. Lembre-se, você não tem todo o tempo necessário que você precisa para ensinar toda a Bíblia. Por isso, você precisa priorizar o que você vai ensinar a cada domingo. Leve em consideração o desenvolvimento das crianças. Leve em consideração o que é mais importante na hora de escolher o que vai ensinar para as crianças e adolescentes durante esse ano. Saiba o que é importante, então priorize isso. Recicle isso. Volte às ideias-chave semanalmente, mensalmente, para que as crianças possam ter uma sequência do que você está ensinando a elas a cada semana. Priorize o que é necessário. Busque conhecimento do que é necessário para que você possa transformar a próxima geração.